Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Uma interpretação angelical. Esse é o título do nosso estudo de hoje. Quero convidar você, então, a abrir o texto lá de Daniel, capítulo 8, versículos 15 a 27. Daniel, capítulo 8, versículos 15 a 27. Todos acharam, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como aparência de um homem, e ouvi uma voz de um homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi-lhe dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratarei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua imensa graça, pelo privilégio de podermos, nessa quinta-feira, estarmos aqui na tua igreja para estudarmos a tua palavra, Senhor. Nós nos alegramos por tal privilégio, por tal dádiva. E queremos, Senhor, fazer desse tempo um tempo de lições práticas, lições que vão nos aperfeiçoar nessa jornada que temos como crentes, cristãos em Cristo, para a vida piedosa, para uma vida que traz louvor, glórias ao Teu nome. E é no nome de Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Muito bem. Uma pequena menção. Dia 31, Reforma Protestante, 507 anos. E que privilégio, irmãos, viver numa igreja saudável pela misericórdia e graça de Deus e saber que esse processo de revitalização da igreja está fazendo com que
o povo que se reúne aqui, nessa amada igreja, tenha vivido para a glória de Deus. Precisamos diariamente sermos reformados, aperfeiçoados para uma vida santa, para uma vida piedosa. Estamos nesse processo de santificação diária. E que seja assim, que nós possamos desfrutar desse privilégio de estudar a palavra de Deus. Seja em um grupo grande, seja num grupo menor, mas que nós possamos nos deleitar nesse privilégio, que é nos debruçar sobre o texto da palavra de Deus e ele nos confrontar, ele nos formatar para uma vida que traz louvor, glórias a Deus. Então que nós possamos prosseguir perseverante, assim como Daniel, aqui nesse livro nós podemos ter essa noção que as circunstâncias que envolviam, as dificuldades que a cada momento se mostrava, ainda assim ele se manteve perseverante e outros também para a glória de Deus. E que essa seja a nossa trajetória até que Cristo volte. Amém? É bom ser sincero, mas muitas pessoas, e eu também por algum tempo tinha algum receio de ler textos apocalípticos, por conta de todo o trabalho que envolve na interpretação. E nós sabemos que essa leitura, muitas vezes, traz também interpretações desconectas, ou sem olhar o contexto todo, ou sem olhar até mesmo a questão histórica que envolvia tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, como nós temos visto, não é tão difícil assim. Nós podemos olhar para um texto que fala sobre questões futuras, mas também olhar para questões que ele está tratando naquele momento. E é isso que nós vemos várias e várias vezes acontecendo aqui. E hoje nós vamos fazer esse tipo de exercício. Olhar para aquilo que lá no passado tinha toda a sua lição para os primeiros ouvintes. Vamos transportar o ensino do texto para nós, como crentes dos nossos tempos, e também olhar para aspectos futuros que estão à porta. Então, em consequência de muitas e muitas coisas que nós vemos nesse gênero apocalíptico, nós precisamos ler essas cartas diferente de como nós lemos as cartas de Paulo. Como se nós estivéssemos em uma terra firme e vendo os fatos de perto. Parece que quando nós lemos aqui a questão do livro de Daniel, especialmente a partir do capítulo 7, é como se nós estivéssemos em um navio, nós não conseguimos ver tudo o que está se movendo debaixo das águas, mas nós conseguimos vislumbrar algumas coisas que estão à nossa vista, mas que nós precisamos trazer essa verdade daquilo que está em torno do todo dessa navegação e trazer lições para a nossa vida pessoal. É isso que Daniel tenta, de alguma maneira, trazer como ele mesmo estava enfrentando agora. Ele queria entender aquilo que estava passando pela sua mente, as suas visões. Repetindo aquilo que eu tenho falado a cada quinta-feira, antes ele interpretava, mas agora ele está pedindo auxílio para entender aquilo que Deus está mostrando a ele. E, felizmente, para nós, assim como para Daniel, ele aqui recebe um auxílio, um mensageiro de Deus, para que transmita a ideia de fato que o texto quer lhe passar. Daniel, então, recebe essa ajuda e aparece, então, agora Gabriel. E é assim que nós começamos a olhar aqui para o texto e algumas coisas que nós já citamos desde os capítulos primeiros ali do livro de Daniel, voltando à tona quando nós conseguimos fazer essa conexão do que já foi falado com o que está sendo demonstrado agora nessas visões de Daniel. E aqui nós vamos ver que Daniel ele se
prostra aqui diante desse anjo, mas esse anjo convida ele e ajuda ele a se levantar, porque ele vai, de fato, agora ouvir o que aquelas visões têm como interpretação. Perceba que há uma frase aqui importante que não é a primeira vez que aparece. Essa visão é para o tempo do fim. Nós vimos em outros momentos essa expressão aparecendo. E a expressão aqui que aparece ao longo dos versículos e vai voltar em outros momentos, último tempo, tempo do fim, então ela vai se repetindo em alguns momentos. Então, antes de entrar na visão para compreendê-la e buscar uma aplicação para a nossa própria vida, precisamos examinar o que ele quer dizer com tempo do fim. Será que ele está falando dos últimos dias mesmo? Será que ele está falando dos últimos dias do exílio? Será que ele está falando de alguma coisa daquele momento ou de algo tão distante? Então, para muitos, as palavras estão intimamente associadas à segunda vinda de Cristo e uma espécie de expressão resumida que refere à consumação dos tempos. E aqui nós vamos então olhar para a consequência que o livro vai nos dar aqui para que nós possamos enxergar e considerar, seja numa vista escatológica ou seja naquilo que eles estão vivendo naquele momento. O tempo do fim é relacionado àquele momento ou lá adiante. Mas o que nós devemos compreender aqui, como uma nova leitura da palavra, é como uma oração de humildade, de um aprendiz, de alguém que está desejando entender o que o texto quer transmitir para nós hoje. Então, deve ser necessário aqui que nós, de certa forma, abandonemos aquela coisa que nos acomete com muita facilidade. Eu nem acabei de escutar, mas eu já quero ter uma interpretação. Eu não posso fazer isso nesse tipo de leitura apocalíptica, de revelação, de profecia. Eu preciso ser um pouco mais cauteloso, eu preciso olhar o todo, aquilo que ele está dizendo no contexto e tudo mais. Então, olhando para isso, nessa visão, o contexto vai demonstrar para nós essa expressão, o tempo do fim. E não significa, nesse caso, que esse fim é o fim absoluto. É aquele fim que nós ansiamos, eu e você, mas que ele pretende se referir a algo menor do que a consumação final. Então vamos pensar um pouquinho no contexto histórico, que nós temos uma vantagem que Daniel não tem. Nós já sabemos o que aconteceu posteriormente. Então, se o fim não se refere de modo exato aos últimos dias da história da humanidade, mas que para nós não é de fato um fim, né, mas é o começo da eternidade, então talvez a resposta seja encontrada em algum outro lugar na própria história. Gabriel aqui, imediatamente, ele fornece para nós uma interpretação da visão. Então eu quero que vocês vão lembrando daquilo que nós já falamos. Eu vou trazer aqui uma ideia disso para que fique mais claro. O carneiro e o bode e o chifre pequeno estão ligados a poderes geopolíticos. Lembra que nós já falamos sobre isso. E aqui, especificamente, sobre o mundo medo-persa e também o avanço dos gregos na questão da conquista. Nós sabemos que até ali o capítulo 6, Daniel estava contando de forma meio que cronológica e nós vimos a derrocada do reino babilônico e assim assume os medo-persas, que se uniram e conquistaram ali o reino babilônico. Só que logo depois, quando nós entramos no capítulo 7, nós vimos que esse reino medo-persa ele teria prosperidade,
mas que logo ele perderia o seu posto. E assim, então, o mundo grego, ou a dinastia grega, assume o lugar. Então, antes, é provável que essa expressão tempo do fim, neste capítulo, refere apenas a esses dias que virão mais tarde para Daniel. Mas para nós, que já conhecemos a história, já aconteceu. Então, os mesmos dois reinos, Medo-Persa e o grego, também apareceram lá no capítulo 7, especialmente os versículos 1 a 8. E os poderes foram comparados, lembra, a alguns animais? Um urso, como um lado mais elevado que o outro, um leopardo com 4 asas, como uma ave nas costas. E aqui nós temos outro animal, um carneiro, seguido de um bode, e que depois aparecem 4 chifres. Nós já vimos tudo aquilo que se refere à ideia do chifre, que demonstra poder. E depois da morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., pode-se dizer que um chifre, proeminente se desenvolveu, o governo que se assumiu logo depois da sua morte. Mas voltando ali, lembrando do capítulo 7, lembre-se que, em vez disso, 4 governantes emergiram ali naquela região, a qual eu já compartilhei com vocês, mas vou trazer aqui a memória. O Seleuco, Ptolomeu, Lisimaco e Cassandro. Então foram aqueles que, na história, que também é contada para todos, do reino pós-babilônico, esses homens de fato governaram. E as questões históricas vão aí mais fundo nessa visão. A identidade do chifre pequeno aí, que segue os 4 chifres de Daniel 8, também é na prática conhecida como Antíoco Epifânio, um governante que governou o Império Seleucida, de 175 a.C. até a sua morte em 164 depois de Cristo. Então, sabemos que esse governo, historicamente, ele empreendeu uma guerra brutal contra os judeus. Os judeus, os israelitas, que, como o texto diz, viviam nessa terra gloriosa, com base no relato de um livro apócrifo, que é 2 Macabeus, nós vamos ver algumas coisas que aparecem nesse livro apócrifo, que eu vou ler para vocês. Então, 2 Macabeus, capítulo 6, vocês não têm aí, provavelmente, só se você tiver no seu celular aí uma Bíblia católica. Então, capítulo 6, versículos de 1 a 11, diz assim: pouco tempo depois, o rei enviou um senador ateniense para obrigar os judeus a abandonar as leis de seus ancestrais e a não viver mais segundo a lei de Deus, e também a profanar o templo de Jerusalém e chamá-lo templo de Zeus, olímpico, e denominar o Monte Gerazim o templo de Zeus, o amigo dos estrangeiros. Como fazia o povo que vivia ali, dura e penosa, em extremo foi o avalanche do mal, pois o templo ficou cheio de promiscuidade e de festins dos gentios, que envolviam com prostitutas e tinham relações sexuais com mulheres dentro dos átrios sagrados. E, além disso, traziam o que era inapropriado para sacrifício. O altar ficou coberto de ofertas abomináveis e proibidas pelas leis. O povo não podia mais guardar o sábado, nem observar as suas festas e seus ancestrais, nem sequer confessar ser judeu. Na celebração mensal do nascimento do rei dos judeus, eram levados sobre amarga coerção para participar dos sacrifícios quando se celebrava uma festa Dionísio. Eram forçados a vestir grinaldas e era
um caminhar como uma procissão à honra de Dionísio. Por sugestão do povo Ptolomeu, foi publicado um decreto nas cidades gregas vizinhas a fim de que adotassem as mesmas políticas com os judeus e obrigassem a participar dos sacrifícios e matassem aqueles judeus que se recusassem a adotar costumes gregos. Via-se dessa forma a calamidade que havia sobrevindo. Então, esses versículos aqui de 2 Macabeus, demonstra exatamente aquilo que nós começamos a ver aqui também nos versículos do capítulo 8. Olhe só para o versículo 23 a 25. Mas no fim do seu reinado, quando os... Quem? Prevaricadores. O que eles estavam fazendo no templo? Estavam fazendo toda espécie daquilo que era contrário à lei judaica dos israelenses. Eles estavam fazendo todo tipo de relação ali que era abominável aos olhos de Deus. E o texto continua. Levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas, grande ao seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruições, prosperará e fará o que lhes aprouver, destruirá os poderosos e quem? O povo santo. É isso que nós estamos lendo ali em 2 Macabeus e que nós vimos aqui também no livro de Daniel. Então, o que Daniel estava recebendo ali como interpretação é: o futuro de Israel é calamitoso. O povo de Deus vai sofrer. Então, essa visão revelava algo a Daniel, que era algo de um sofrimento sem igual, a qual o povo ia passar. Mas ele também vê que aquilo que aconteceu, o exílio, não era apenas o começo de uma punição a um povo que foi ingrato a Deus, mas que era só o início de um sofrimento ao qual ia perdurar, mesmo agora acreditando que as coisas estavam melhorando porque eles estão voltando para a sua terra. E há uma esperança. Esse rei de semblante ousado, ele vai lutar contra o príncipe dos príncipes. Mas o que acontecerá com ele? Será destruído. Não por mãos humanas. Não por mãos humanas. Então, essa visão de Daniel, apesar de encontrar algo que é triste, que demonstra um sofrimento que o povo iria passar, também dá uma viva esperança a eles. Uma viva esperança. Que aquilo que parece o fim, na verdade, não era o fim. Aquilo que parecia ser algo pior do que eles já estavam vivendo, era, na verdade, algo para que eles mantessem a esperança no Messias, naquele que viria. Mas quando nós continuamos a olhar para a história, aparecem outros personagens que não estão ali propriamente no texto que nós lemos, mas que na história do povo judeu ainda reverbera até os nossos dias. Para você ter uma ideia, Judas Macabeu, ele ainda hoje, pelos judeus, eles olham para ele como alguns olham para Cristo. Não estou falando nós, porque nós temos uma visão correta sobre Cristo. Ele é o nosso Salvador para todo sempre. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu para nos salvar. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas alguns têm uma ideia, um vislumbre de um Jesus libertador. Mas não como nós vemos.
um libertador para aquele momento. E alguns, então, comparam Macabeu, Judas Macabeu, com Jesus, que ele, então, estabelece e lidera um movimento contra Antíoco Epifânio. E ele triunfa. E Jerusalém foi então retomada e as observâncias começam a voltar. Os judeus, nos dias de hoje, continuam celebrando essa vitória histórica, essa conquista de Judas Macabeu, como a observância da festa do Hanukkah. Eles comemoram até hoje o Festival das Luzes. Nós cantamos Brilho Celeste, não sei se o Davi leu e pôs essa música justamente por conta disso. Porque Jesus, de fato, é o nosso brilho celeste, ele se afirma a luz do mundo. E aqui, judeus continuam a celebrar isso nos dias atuais. Então, segundo a tradição, enquanto corria essa revolta dos macabeus, há essa libertação do povo e eles olham para isso como uma grande festa a qual celebram até os nossos dias. Mas quando Daniel recebe essa interpretação, essa visão de uma festa de luzes, o pensamento que vem à mente é a respeito de um futuro distante. E o próprio Daniel, ele não entende claramente. Ele fala que ele está sobrecarregado e chega a estar até adoecido no versículo 27. E como esperar outra reação depois de saber que essa libertação que está despontando da volta do povo a Jerusalém para construir os muros, levantar o templo, ainda não era o fim. Era o fim, talvez, para aquela primeira dor de ser exilado, de ser tirado do seu contexto local e agora voltar. Mas agora que voltam, sofrerão perseguição. Serão mortos na sua própria terra natal. Isso então impacta a vida de Daniel. Mas o que nós podemos trazer como lição para nós, irmãos? O que nós podemos fazer dessa visão de Daniel do capítulo 8 de uma maneira diferente para que nós possamos também ser agraciados? Enquanto para os israelenses modernos, as luzes de Hanukkah celebrarão a vitória, trazem à memória a vitória. Essa vitória preanunciou a volta à adoração no templo. E significava, então, que os sacrifícios realizados na expiação foi trazida novamente. E Judas Macabeu, ele continuará a ser visto como um guerreiro de Deus. Continuará a ser visto como um homem que trouxe libertação ao povo judeu. Mas, para nós cristãos, nós podemos olhar para esse personagem verídico que existiu, Judas Macabeu, como alguém que deve ser tido um apreço. No entanto, quem entrará em cena, parafraseando, com um brilho celeste, é o nosso libertador do pecado e da morte. Do pecado e da morte. O ministério terreno de Jesus entrou no templo durante esse período de degradação religiosa. E ele assume um papel de restabelecer tudo no seu devido lugar. Vocês lembram de que Jesus, ao entrar no templo, e ele vê aquelas pessoas usando o templo como meio de ganhar dinheiro, o que ele fez? É a conhecida ira santa.
é aquela ira, porque homens estão usando aquilo que era para ser de adoração e louvor a Deus como um meio de corromper, ou de se corromper, para ter lucro exorbitante, para enganar as pessoas. Agora, para nós cristãos, nós sabemos que Jesus é a luz do mundo, também quando nós olhamos lá para João capítulo 8. E para os cristãos, a morte e a ressurreição, ela traz substituição. Nós somos agora vistos como justos, não por conta dos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez. E por causa do seu sangue derramado, de uma vez por todas, aqueles que creem nele, aqueles que confessam ele como seu Senhor, são recebidos ou recebem da graça e da misericórdia de Deus. E essa expiação é completa. Enquanto os judeus esperam a restauração completa do templo para que eles voltem a oferecer sacrifícios, o sacrifício já foi consumado. Quem crê nele é justificado. Quem crê e se arrepende dos seus pecados e tem uma nova vida nele, para a glória dele, vai entrar nos portões celestiais e viver, de fato, a eternidade ao lado de Deus. Então, é justamente isso aqui que Daniel está vendo para o seu povo naquele momento, mas diante de toda aquela história que eles estão vivendo, e que nós que já olhamos para essa história que já foi nos apresentada e é contada, e tem diversos e diversos artefatos que comprovam isso, nós aguardamos esse tempo do fim na volta do nosso Salvador. E essa volta vai nos dar tal privilégio que nós não conseguimos descrever, mensurar, mas que será para todo sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Bondoso Deus, nós agradecemos, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. A expiação nos livrou da morte e da escravidão do pecado. Em Cristo, nós temos essa justificação. Somos justos diante de Deus. E esse é o privilégio para aqueles que, pela tua misericórdia, foram trazidos de modo e de maneira irresistível, a qual agora nós queremos desfrutar até a sua volta. Mas enquanto isso, Senhor, que nós possamos viver pelo teu louvor, que nós possamos testemunhar de tão grande salvação que temos em Cristo Jesus, que nós possamos ser gratos a cada dia por tal feito em nossas vidas. Nós não somos merecedores, mas a sua graça nos salvou. E é assim que nós oramos, em gratidão ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe a você que está nos assistindo pela internet, mas fica o convite para que você participe desse privilégio que nós temos como parte do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe.